Scherer tá aqui conosco. Eu tenho certeza que você, que os nossos ouvintes, todos viram um vídeo que ficou famoso. Viralizou na internet, mas de uma mulher sendo ali assaltada por um... Abusada por um ciclista. Não, abusada por um motorista, ela que estava na bike. E é interessante porque esse motorista, ele diz que ele em nenhum momento tinha, né, a intenção de abusar dessa mulher ciclista que estava ali do lado dele. Também não tinha a intenção de jogar o carro em cima dessa ciclista, né? A gente tá vendo, quem acompanha a Rádio Bandeirantes agora no YouTube, tem as imagens exatamente do que a gente tá falando, e esse é o assunto que a Roberta Scherer traz para nós. Para quem não está com a imagem, pense naquela menina, aquela moça de bermuda rosa, que estava numa bicicleta no interior do estado do Paraná, na cidade de Palmas, circulando, e um carro se aproximou dela e um babaca de um folgado, de um abusador que estava no banco do carona, ele passou a mão no traseiro dela. E ela caiu, se desequilibrou e caiu, e por muito pouco, um verdadeiro milagre, ela não caiu debaixo do carro. Exatamente. Vocês se lembram dessa história. E essa história, Roberta, me parece que não é isolada, não. Porque muitas mulheres têm relatado também abusos constantes quando saem para passear de bicicleta ou para se exercitar de bicicleta, né, Roberta? Boa tarde, minha amiga. É isso aí, Joel. Boa tarde, Bruna, também. Boa tarde para os ouvintes. Realmente, esse caso da Andressa, que tem 24 anos, não é um caso isolado. Isso é uma questão recorrente às mulheres que fazem exercício e principalmente que usam a bicicleta para lazer, para o trabalho, para qualquer outra coisa. O que elas falam é que não existe roupa, não existe hora do dia, não existe lugar movimentado ou menos movimentado. A gente vê a Bruna ali, a Andressa, que tem 24 anos, estava numa rua pouco movimentada, usando de exercício. Ela estava super animada com esse novo exercício, comprando roupa nova e coisas nesse sentido. Quem gosta de bicicleta sabe como é viciante esse mundo todo da bike. E acontece uma situação dessas. Eu conversei com a Caroline Coimbra. Ela anda de bicicleta desde 2017, uma ativista de um grupo de mulheres que chama Vespas.bg. São mulheres que se unem para falar sobre o mundo da bike, para ensinar umas às outras. E, infelizmente, isso acaba sendo uma pauta recorrente entre elas. A Caroline mesmo já disse que basicamente rotina, sair de casa todos os dias e ouvir palavras, ouvir insinuações sexuais, ouvir o que os homens chamam de elogios, que a gente sabe que de elogio não tem nada, porque ninguém tem direito de comentar sobre o corpo de outra pessoa, né? Principalmente quando a pessoa está só indo e voltando do trabalho. Vocês que são homens não conseguem imaginar o que é estar andando na rua e ouvir isso tantas vezes por dia, todos os dias, quando você está só levando a sua vida normal, indo para o trabalho, fazendo exercício, coisa nesse sentido. A própria Caroline, mesmo há 2 anos, teve as costas apalpadas, se desequilibrou, caiu da bicicleta. Não disse que tentou xingar, não conseguiu, levantou e foi chorando para casa o tempo todo até chegar em casa, pedalar, conseguir conversar com alguém, porque se sentiu humilhada. E é exatamente a mesma palavra que a Andressa usou. É uma sensação de humilhação, uma sensação de que o que eu fiz de errado para merecer aquilo. A Jo Pereira é uma mulher de 50 anos que eu também conversei, também uma ativista de bike. Ela pedala desde os 14 e diz que desde os 14 aguenta isso. Várias fases da vida em situações diferentes. Hoje, ela diz que menos do que antes, mas ainda assim escuta muita coisa. E revidar, ela diz que é pior. Enfim, é uma situação realmente muito complicada. E é impressionante como a justificativa de muitos homens só fiz um elogio, só tô tentando agradar. Você não entende que é para você sorrir quando você ouve uma coisa dessas. Eu acho que tem muitas ouvintes que estão ouvindo isso e estão entendendo exatamente o que eu tô querendo dizer com isso. Isso não é elogio, isso é uma invasão, isso é grosseiro. E nesse caso da Andressa especificamente, no da Carolina, há 2 anos, só que não foi filmado, é criminoso também. Já tem mensagem aqui. E asqueroso também, porque o cara que chega desse jeito aí é um sujeito, primeiro, que não sabe chegar, e segundo, que é asqueroso e criminoso. E sabe que as pessoas, elas às vezes não se colocam na notícia, não se colocam na posição de um cidadão ou uma cidadã que está sendo vítima. Quando eu vi essa imagem aí desse canalha apalpando a moça ali, desequilibrando, fazendo com que ela caísse, quase sendo atropelada. Machucou, ficou esfolada. Nossa, é demais, demais. Mas poderia ser pior ainda do que foi. Foi um milagre mesmo essa moça não ter caído debaixo do carro. Ou o braço dela ter ficado ali embaixo da roda, alguma coisa assim. Eu pensei imediatamente ou na minha mãe, ou na minha esposa, ou na minha filha.
Então basta você se colocar às vezes na notícia para você entender a gravidade também de uma situação como essa. O problema, Joel, é que muitos homens... Isso aí não acho que não pode nem ser chamado de homem. É que isso, Joel, começa no tal do elogio. Isso começa no gritar bonita na rua. Não se faz isso. Aquela mulher não está a seu serviço. Aquela mulher não é um objeto na rua. Se você pensar como a mãe, a mãe é um ser humano, irmã é um ser humano. Aquela mulher de calça rosa não é um ser humano para quem faz isso. Isso que as pessoas têm que entender. São seres humanos como qualquer outro. Que merecem respeito como qualquer outro. Isso aí é gente que não tem o princípio mínimo, sabe? Que não tem princípios, que não sabe como se portar numa sociedade. Então um cara como esse, primeiro, cara, ele precisa levar um cacete bem dado para aprender a respeitar as pessoas. Tem sabe? mensagem, Porque Joel. esse sujeito aí, ele me provocou. Ele provocou uma indignação tão grande dentro de mim que eu tenho certeza que é a mesma indignação de você que está me ouvindo agora, de você que está me assistindo lá na TV de manhã, porque a maioria das pessoas age da forma correta. Mas eu te pergunto, Joel, e o motorista? E o motorista? Ele também é culpado, porque ele jogou o carro para o lado. Ele diz que não, ele nega, mas... A imagem é clara e fala por si só. A gente entende muito bem como isso estava sendo engraçado para aquelas duas pessoas. Sim, engraçadinhos, O ato de pôr a mão assim. é grave. O ato de incentivar outra pessoa é tão grave quanto. E isso tem que ficar muito claro. O cara não teria conseguido passar a mão nela se o motorista não tivesse jogado o carro para o lado. Exatamente. Então os dois participaram dessa canalice. Isso é um tipo de abuso. E aí uma ouvinte manda uma mensagem aqui e fala que, além da dificuldade do abuso, o trauma também que fica para a vida inteira. Então ela diz aqui que isso também reflete em relacionamentos amorosos. Ela conta aqui, enfim, compartilha com a gente um abuso que sofreu quando tinha 9 anos de idade. Diz que mesmo com pouca idade, mesmo sendo criança, nunca se esqueceu e que isso reflete na vida dela até hoje. Então, há esse caso do abuso, há esse caso que a gente comenta aqui dessa moça que estava andando de bike, jovem, e aí vai no mínimo também, que é o que a Roberta disse, de quando às vezes está um calor enorme, 30 e poucos graus, a gente resolve fazer atividade física e fala, eu não vou de shorts, eu vou de calça, eu vou colocar calça, vou passar calor, porque eu não sei o que vai acontecer comigo no trajeto se eu estiver de shorts. Você tem que se preocupar com o tarado canalha que tá na E a rua. Giovana de Boer, que tá aqui no estúdio, tá só concordando com a cabeça, porque ela já passou por isso, eu já passei por isso, a Roberta já passou por isso, e qualquer mulher que esteja agora ouvindo a Rádio Bandeirantes já passou por isso, porque apenas mulheres vão entender o que é isso. O que é você não poder usar um vestido, não poder usar um shorts, porque as pessoas vão olhar. E vão olhar com a desculpa de que só tô olhando porque é bonito, porque você é gostosa, porque é isso que falam. E não é legal você andar na rua e ouvir um cara que você nunca viu na vida te chamando de gostosa. E achar que isso é legal. Que nossa, que você legal. tem que agradecer. Eu tenho que agradecer porque ele tá me chamando de gostosa. Não, definitivamente não. É algo tão assim claro pra gente que consegue agir de forma correta na sociedade e fica até difícil de entender o que é que um cidadão canalha como esse pensa, sabe? O que é que passa na cabeça de uma pessoa como essa. Cara, é tão pequeno isso, um cidadão desse é tão pequeno, é de uma pequenez tão grande que eu chego até pena. Mas além de ter pena, nós temos que garantir que esses caras tenham limites. Porque se não impõem limites para eles, eles vão cada vez mais além. E um sujeito como esse que não foi educado dentro de casa, ele tem que ser educado fora dela. E tem muita gente aí capaz de educar esse tipo de canalha. A polícia é um bom exemplo disso. A polícia precisa agir para colocar limite nesse tipo de gente aí. Esses caras foram ouvidos, aqueles do carro branco, tanto o motorista quanto o passageiro e outros 2 indivíduos que estavam no banco de trás também, ô Roberta? O motorista foi ouvido, negou, disse que não sabia que o Jackson faria isso. E a polícia ainda está tomando outros depoimentos para entender a situação. Por enquanto, responsabilizado apenas o Jackson, de 19 anos, que também negou, disse que já estava com o braço para fora. Mas qualquer pessoa que vê o vídeo, inclusive o delegado declarou isso, vê que o braço foi para fora na hora em que a Andressa estava passando. Já você falou sobre os homens, eu também queria falar um pouco sobre as mulheres, para que pensem e não desistam de praticar esportes, não desistam de serem livres, não desistam de vestir a roupa que quiser, a hora que quiser. Quanto mais a gente se enfia num casulo, mais a gente tem que se enfiar neste casulo. E mais as pessoas vão continuar fazendo. Porque não interessa, tá de calça,
vão fazer também. A culpa é de quem faz, não de quem sofre. E isso tem que ser rechaçado cada vez mais, até mesmo pela própria sociedade. As pessoas que estão próximas, os homens que estão próximos desses canalhas, não podem se omitir, sabe? Não podem se omitir frente a um problema grave que está muito presente hoje. Quantos amigos seus fariam igual? Quantos amigos naquela situação dariam risada? Quantos amigos se incentivariam? Por que não olhar em volta? Talvez um homem falando seja muito mais forte do que eu falando aqui. Então dá uma olhadinha pro seu filho, pro seu amigo, pro seu marido. Agora Se alguém que é meu amigo faz um negócio desse, como assim? Espera um pouquinho. Agora, quantos partiriam para cima de um canalha como esse? Vários. Eu conheço vários. Eu, por exemplo, sou um deles. Se eu tô num lugar ali, num parque, o sujeito chega e começa a abusar dessa forma de uma menina, é minha obrigação como cidadão defender aquela pessoa. Sabe? A gente não pode se omitir de jeito nenhum, porque quando você se omite, o problema ele continua acontecendo. Nós temos que apontar sempre o dedo para o problema, nós temos que colocar o dedo na ferida mesmo, para que de alguma forma, não só esse problema, mas tantos outros sejam resolvidos. Isso aí não pode ter continuidade de jeito nenhum. Transporte público, as pessoas tomam muito essa iniciativa, né? A gente falou bastante sobre isso aqui, sobre quantos homens já foram expulsos de vagões de metrô, de ônibus por causa disso, e é isso que tem que acontecer. Quem tem que ter vergonha é o abusador, não a vítima. Isso aí. Tem Boa. vagão específico para mulher em vários metrôs aqui em São Paulo. É um absurdo a gente precisar ter um vagão específico para mulher, porque existem homens que simplesmente não conseguem ficar no mesmo ambiente sem abusar. Tinha que ter de uma vagão mulher. para tarado, né? Exatamente. Tinha que ter um Olha vagão lá, você que é pros tarados. tarado, vai para lá, ô canalha. Se eu não quiser me apertar no vagão feminino, que muitas vezes fica lotado, estava no masculino. Então pode, autoriza. Tem isso também. Não tem sentido. A questão de enfiar a mulher num lugar em que acham que deveriam. E um beijo pra Sônia Blota também, que tá na audiência Soninha, aqui do tá Bora ligada Brasil. Maravilhosa. E claro Grande que Sônia diz Blota. também que assina embaixo que a gente tá falando, porque já passou por isso. Como Soninha, que ela fala? Soninha. Como que ela fala? Não é rápido, isso aqui é orgânico, entendeu? São coisas que acontecem que você não pode repetir, tá bom? Yuri, valeu, Soninha. Tchau, Roberta. Muito Fechou. obrigado. Tchau, querida. obrigadão, viu? Um beijo Até pra mais. você.